gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Frio, chovendo, mas tá bom, né? A gente tem que ser grato a Deus, amém? Eu agradeço a Deus pela semana abençoada que Deus construiu da minha vida, minha casa, minha família. Nós vencemos com a glória do nome do Senhor, amém? E estamos aqui, firme e forte, em nome de Jesus, amém? Desejo que semana abençoada também para todos vocês que receber a palavra do Senhor, amém? E a gente eu falei que esse mês foi um mês de adoração na igreja, e aqui eu estou fazendo o mês dos Salmos, né? E aí estou vindo todo dia com o Salmo, porque Davi sempre adorava a Deus através do Salmo. Então, com a situação dele, luta, perseguição, afronta, diversidade, Davi sempre salmodiava, né? Então ele cantava cânticos ao Senhor, cânticos instrumentais e adoração ao Deus Altíssimo, Deus de Israel, louvado seja, amém? Então aqui no Salmo, fala sobre o Salmo 28, que é um salmo muito importante, né? O Davi, ele fala assim: a ti eu clamo ao Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda que se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. A gente está falando sobre Deus, um pedido de clamor a Deus, né? De socorro, porque ele estava preocupado com os inimigos, né? Que estavam cercando ele ali, né? Então ele estava assim um pouco com medo, né? Não é que ele não tinha medo, claro que ele tinha, ele também tinha as suas preocupações, seus medos, né? Como todos nós temos, nós somos humanos, não podemos esquecer disso, né? Então aí no versículo 2, ouve-me as vossas súplicas quando a te clamar por socorro, quando ergui as mãos para o teu santuário. Então ele levantava as mãos, né? Em adoração a Deus, em louvor, em adoração, para que Deus viesse ajudá-lo, socorrê-lo, né? Uma forma de falar: ó Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, né? Me ajuda, Pai, socorro, me ajuda. Então eu clamava, erguia as mãos, né? Uma maneira de louvar, adorar a Deus e reconhecer o poder e a glória de Deus, a divindade do Senhor, né? O Deus de Israel, amém? Então ele fala assim, não me arraste com os ímpios, com que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o coração tem perversidade. Então, a gente sabe que ele estava falando nesse versículo 3 que ele não queria ser que nem os ímpios, né? Então, ele trabalhava por justiça, né? Então, ele sabia separar aqui os justos e os ímpios, né? Então, ele não queria ser com os perversos. Muitas vezes também ele está dizendo aqui que muitas pessoas, às vezes, te dão paz, mostram uma paz, um sorriso, mas no fundo o coração é perverso, é maldoso, trama contra a sua vida, que nem o caso dele, né? Ele vira rodeado de pessoas que queriam o bem dele, mas era só pela boca para fora, mas o coração estava tramando contra a vida deles, traidores, enganadores, né? Mas o Deus de Israel via tudo, né? As ciladas, né? As armadilhas preparadas contra o rei Davi, né? Então, paga-lhe, Senhor, as suas obras segundo as suas malícias dos seus atos, dá-lhe conforme a obra das suas mãos e retribui-lhes o seu que merece. Todos aqueles que faziam maldade contra o outro, no caso, se levantavam contra Davi, o Senhor ia lá e colocava, eles caíram por terra, né? Deus fazia com que eles não conseguissem, eles eram mortos, né? Muitos eram, às vezes queriam jogar Davi na cova, quem ia para a cova eram eles, né? Quem caiu na própria cova das armadilhas eram eles próprios, né? Amém? Então o Senhor fala, e visto que não atenta para os feitos, né, Senhor, e visto que não atenta para os feitos, nem para o que as suas mãos fazem, ele os o derruba e não o retificará. Eles não ligavam pelas coisas, pelos feitos de Deus, tudo que Deus fez sobre a terra, né? Sobre a glória, as maravilhas que Deus fez. Muitos desprezavam, né? Você sabe aqueles que desprezam a palavra do Senhor, no dia do julgamento, né? Vai pesar isso, porque quando uma pessoa fala da palavra de Deus, a gente não pode desprezar. O próprio Deus está falando. Você não pode desprezar a palavra do Senhor. Amém? É o Deus de Israel, o Deus, nosso Criador dos céus, que fala. Então você não pode desprezar a palavra de Deus, né? Então se você desprezar a palavra de Deus, você vai ver. Chegar o dia do julgamento, Deus vai falar, você não me ouviu. Você fala, Senhor, Senhor, Senhor. Você não me ouviu? Então não pode desprezar, não. Você até afasta a bênção da sua vida, né? Amém? Então tem que tomar cuidado. Não pode... Vai ter o dia do acerto para todos nós, né? O dia do julgamento. Bendito seja o Senhor, no versículo 6, porque me ouviu as vozes da minha oração. Então Davi ele orava, louvava a Deus, e Deus ouviu as vozes de Davi. O pediu socorro, né? Mas Davi se derramou nos pés do Senhor, né? Ele pediu socorro, assim, Senhor, me ajuda, eu estou precisando, porque os meus inimigos são tantos que me rodeiam, né? Todos nós temos isso, né? Tantas perseguições, tantas lutas, mas é o Senhor que vem nosso socorro, é o Senhor que é o socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. É o Senhor. Então Davi se derramou, ele se entregou, ele se colocou
à disposição de Deus e confiou no Deus Altíssimo, né? Oh, glória. Então ele não deixou se abalar pela situação. É claro que ele estava preocupado, mas ele também confiou no Senhor, amém? E aí ele fala assim no versículo: o Senhor é minha força. Ele declara, ele afirma, né? É uma declaração, é uma exclamação: o Senhor é minha força, né? Então ele está exclamando, ele está falando, ele está declarando, está afirmando que o Senhor é a força dele, é o refúgio dele, porque se não fosse Deus na vida dele, o que seria de Davi? Ele não seria nem rei, ungido nem rei. Quantas vezes Davi foi ameaçado de morte? Quantas vezes perseguiram Davi? Quantas guerras Davi travou? Mas quem foi que fez com Davi ganhar? Quem é a nossa força? Quem é a nossa força? É o Senhor, é o Deus de Israel, nosso Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. É Ele que é a nossa força, é Ele que é nosso refúgio, Ele é nosso escudo de proteção. Amém? Então Davi, ele sabia que ele reconhecia o poder, a bondade de Deus na vida dele, sabia a soberania de Deus, quem era Deus na vida dele, né? E para Deus nada é impossível. Deus temível, forte, corajoso, e que fez ele vencer muitas guerras e muita luta, não deixou Davi desamparado não, porque o Pai não deixa os teus desamparados não. Ele está ali à nossa direita, nos ajudando, fortalecendo com o braço dele forte, nos levantando de glória, ligando a nossa força. E é nosso escudo de proteção contra os ataques dos inimigos, glória a Deus. E nele meu coração confia. Então Davi, ele exclamou, ele declarou uma declaração de amor. Meu coração confia em ti, Deus. O Senhor é minha força, de lá que vem meu socorro, glória a Deus, aleluia. E nele, eu fui socorrido quando eu clamei a Deus, eu me entreguei, eu me coloquei ao Senhor, coloquei Deus acima das coisas da minha vida. E eu sei que o poder, o Deus poderoso, eu sei quem Ele é, o Senhor, porque Davi, né? Então eu fui socorrido por Deus na hora da minha angústia, da minha tribulação, da minha dificuldade, né? Então eu cantarei. Ele fala assim, ele fala assim, então isso é o meu coração exulta o nome do Senhor, Deus de Israel, poderoso Deus eterno, né? Com canto de louvores, então ele louvava. Então os salmos, meio daquelas perseguições que ele estava passando, ele salmodiava, em vez de ele ficar, céus, mesmo ele estava preocupado, com medo, claro, ele também tinha medo, ele era humano, mas ele não deixava se abalar pelas situações de adversidade, ele mantinha a fé, a perseverança no Deus Altíssimo, amém? Glória a Deus, é isso que Deus quer de nós, uma posição nossa, né? Não é questão que nós não vamos passar pela situação difícil, nós vamos, mas quem é a nossa força? Da onde vem a nossa força? Vem do Senhor que fez os céus e a terra, da onde vem a nossa força? A ligação da nossa força, é Ele que nos mantém de pé, e eu posso dizer isso, eu dou testemunho porque o Deus vai fazer na minha vida. Todos os dias tem vezes que eu não tenho vontade nem de levantar. Hoje foi um dia que eu não quis me levantar, né? Eu estava assim, sem vontade, né? Mas eu tenho um compromisso, um propósito que eu fiz com Deus, e eu não posso deixar de fazer. Não posso deixar o sono ou o desânimo, às vezes também não é, todo dia tá, não, mas Deus me levantou, né? É Deus, eu sempre reconheço, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui, graças a Ele, a bondade, mas Ele conhece a minha vida, a ligação é minha força. Hoje eu falo, a ligação é minha força, todos os dias, porque Ele é minha força mesmo. Amém? Então eu canto, louvo, adoro, e estou aqui fazendo a vontade de Deus, ainda é pouco que eu dou para Deus, eu quero dar mais, mas Deus sabe todas as coisas, né? Amém? O Senhor é a força do teu povo, daqueles que confiam nele, que buscam Ele na palavra, no mandamento dele, e obedecem a voz dele. Então Ele é a força do teu povo. Então o povo, nenhuma nação vai ficar desamparada se confiar no Deus Altíssimo, Deus poderoso. Sabe que nenhuma nação vai ficar desamparada. Nada que venha sobre aquela nação vai abalar aquela nação, porque Deus está com ele. A gente pode ver Israel, acontece tanta perseguição em Israel, vem da história de muito tempo. Mas quem está com Israel é Deus. Claro que Israel pode ter errado e errou na história muitas vezes, ou pode ser até que Israel pode estar ainda cometendo alguma coisa, não sabemos, mas mesmo que cometer, Deus, ele permite certas situações, não sabe, todos nós também passamos isso para que nós possamos se redimir, se arrepender, voltar para a presença do Deus Altíssimo, Deus Eterno, amém? É que isso é importante, né? Então, o Senhor é a força do teu povo. Então, a qualquer nação que creia na palavra de Deus, busca o Senhor de todo o coração e saiba a importância da soberania de Deus para a nossa vida, que Ele é o Senhor das nações, o poder é dele, a glória é dele, tudo é para Ele, não é nada isso aqui. Então, sabe que você pode ficar tranquilo, você está confiante. A nação não pode acontecer coisa, mas Deus vai estar com o povo, amém? O refúgio, no caso, falando de Israel, tá? O refúgio e Salvador, Ele é nosso refúgio e nosso Salvador, porque Ele é o Salvador, é aquele que vem para nos salvar, nos libertar das garras da morte, das garras do inimigo, né? E salvar o teu povo, até porque a vinda do Senhor está próxima, né? Já está aí, né? Vai vir salvar nós todos, amém? E do ungido aqui fala do Davi, porque uns falam que é por causa que Davi, ele já era ungido de Deus, né? Porque ele foi ungido o rei de Israel,
Mas ele também, por causa que ele pode ter sido que ele foi ungido já para ser rei, né? Mas o ungido do Senhor são aquelas pessoas que escolhidas por Deus, os escolhidos de Deus, os servos de Deus, né? Aqueles que Deus escolheu, né? Então Deus tem o amor pelos seus ungidos e ele não deixa os seus ungidos desamparados, não. Qualquer levante que vem sobre os seus ungidos, Deus está ali, à sua direita para proteger, amém? Salva teu povo. O Deus de Israel, nosso Deus Altíssimo, Deus Poderoso, nosso Deus Jesus Cristo, ele salva teu povo, né? Ele morreu para pagar pelos pecados, né? Para que nós sejamos salvos. Nós somos salvos pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus todos os dias, amém? E é a misericórdia de Deus que nos renova cada dia, louvado seja, né? O Senhor abençoa a tua herança. A herança de Deus, o quê? Aqui fala também sobre a aliança do povo, que Deus fez o povo de Israel, amém? Mas também Deus fala sobre a herança, os teus filhos, os filhos de Deus, somos nós, né? Nós somos herança de Deus, somos filhos de Deus, né? Os filhos de Deus que Deus fez para que a gente vivesse bem, prosperasse e seja um povo abençoado para exaltar o nome do Senhor, né? Para a glória do Deus, na Bíblia, hein? Do Senhor Deus, e Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, quem cuida de nós é o Senhor. Então, nós somos filhos de Deus, somos herança do bom pastor, daquele que cuida das suas ovelhas, que ama as suas ovelhas e que é o melhor para as suas ovelhas, é o Senhor, amém. E exaltar-os para sempre. Então, nós temos que exaltar, glorificar o nome de Deus, porque Deus é a nossa força. E sabe, se nós, aquela passagem do mar, né, a gente pode ver a tempestade, eles estavam ali no barco, Jesus estava no outro lado da mar, eles foram, né, pro barco, Jesus entrou na polpa do barco e dormiu. E eles estavam ali. Aí veio a tempestade, uma tempestade que não era normal, porque eles já como pescadores tinham experiência, né, no caso do mar. Então, pescadores conhecem como é uma tempestade normal e quando é uma coisa que é fora do normal, acharam uma tempestade muito estranha, se levantaram contra eles. O barco ia afundar, eles iam morrer. O que aconteceu? Aí eles chamaram Jesus, né? Mestre, você não se importa se nós perecemos, né? Porque nós morremos? E Jesus acordou e Jesus deu uma ordem, cala-te, né? Calma-te, cala-te, né? Porque ele deu ordem para o mar, né? Mas Jesus testou as fé deles, né? Porque Jesus estava o tempo todo, é a falta de confiança em Deus, né? Você vê que a gente vê Davi aqui, independente da situação que Davi percebe, porque imagina, eu penso assim, como Davi sofria, né? Você imagina, a gente sempre uma ameaça, a gente, que nem a gente tem perseguições, né? Dentro da casa da gente, alguma coisa, afronto lá fora, num lugar que você vai, alguma coisa, sempre tem, né? Mas imagina uma pessoa que nem no tempo deles, que vivia sempre, um rei queria acabar com o outro, um rei queria acabar com o outro, você dentro da sua casa tinha um cara que podia te matar, um daqueles servos ali que fazia comida, o copeiro, porque tinha, a comida do rei, tudo tinha que ter uma pessoa para comer primeiro a comida do rei, para ele não ser envenenado, né? É o tempo todo, então você imagina que perseguição que o rei tinha antigamente, né? Imagina o rei Davi, né? Sendo ungido de Deus, né? Uns se levantaram, até os próprios filhos depois se levantaram, claro que eles erraram, né? Davi também pecou, mas você imagina como situação difícil, né? Então você vê como Davi, mesmo diante de tanta coisa que ele passou, ele deixou de confiar em Deus. E foi essa confiança que ele colocou no Senhor, que é essa confiança que Deus quer que nós colocamos nele, assim como o servo de Davi. Que não se desesperar diante das dificuldades, das afrontas, das tempestades, nada. Se você confia em Deus, se Deus está contigo, então não temos que temer a nada. O que nós temeremos? Nada. Porque se você confia em Deus, mesmo que... Isso significa que nós vamos passar, tá? Isso não significa que nós vamos passar, mas vamos passar com Deus. Com Deus somos mais que vencedores, amém? Então não temos que se preocupar, não. Então, aonde vem nossa força? Nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa força vem do Deus vivo, amém? Jesus Cristo, louvado seja. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é nosso refúgio, Ele é nossa salvação, porque nós somos salvos pela graça de Deus e pela bondade e misericórdia do Pai, amém? Nós temos que agradecer, somos gratos, temos que exaltar, glorificar o nome do Senhor todos os dias, porque Deus é bom, o tempo todo é bom, Deus é bom, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tu sabe que tudo que você está passando na sua vida é para o bem daqueles que amam a Deus, até as dificuldades, afrontas, é para o bem daqueles que amam a Deus, glória. Então confia no Senhor, não desista não. Não sei o que você está passando, é o que você está enfrentando. O medo não deixa o medo te dominar. Porque se você confia no Senhor, está a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha força. Você fala, o Senhor é a minha força, eu vou vencer. Se Deus está comigo, eu sou mais que vencedor. Então não temos que temer nada, amém? Deus abençoe. Receba a palavra de Deus no coração. Já começa o fim de semana, Senhor. O Senhor é minha força, Pai. Eu vou superar essa dificuldade. Esse obstáculo não vai ser nada para o Senhor, porque para Deus nada. Tudo que acontece na nossa vida é nada para Deus, nada. Deus ele pode mudar qualquer situação na nossa vida, basta uma palavra dele. Nós temos que crer na palavra, né? Porque a gente não crê, a gente às vezes duvida da palavra de Deus, por isso que as coisas não acontecem. E muitas vezes nós passamos por situações porque Deus prova também. Prova, cara, quem muito ele ama, ele prova mesmo, isso está na palavra.
Não temos que, isso não vai ter que, não tem como, né? Mas e também prova, mas temos que querer que nós seja o quê? Mais humildes, entenda o que Deus está falando. Obedeça, se arrependa, peça perdão. Tenha uma vida na presença de Deus, também. Porque senão nós não vamos alcançar nem o favor, nem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E nem a nossa salvação, o nosso socorro, né? Mas clame a Deus, busque o Senhor do seu coração. Ele fala de coração, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi se importava com as pessoas. Você viu que ele depois que Saul foi morto, depois passou muito tempo, ele que se preocupou. E ele queria abençoar um da casa de Saul lá, né? Mefibosete, né? Ele foi saber quem que tinha algum parente da casa de Saul lá para abençoar, para dar a herança de Saul. Ele se preocupava com essas coisas que nem devia se preocupar, voltar para o passado, mas ele não queria, ele queria dar a herança de Saul para o parente dele. Então ele se preocupava, aquela viúva também, né, que perdeu os filhos também, acho que dos filhos, né, não sei se era deles, eu nem me lembro da história, mas eu sei que ele também quis, ela ficou lá com os filhos tudo, né, morreu, mas ela estava cuidando dos filhos, passaram não comer os filhos dele, né, os filhos dela, e ele trouxe os filhos para a cidade, né, para sepultar certinho. Então, ele se preocupou, tinha um coração que se preocupava, e isso fez dele, Deus viu dele algo especial, algo diferente. Então, ele tinha algo especial, né? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus achou a atitude de Davi tinha uma atitude bonita, né? Você vê que um Saul se perseguiu o Davi ele podia querer acabar, podia, né, sei lá, podia ter falado a Deus, não, mas não, ele foi humilde. Ele sendo rei, ele nunca ficou assim soberbo assim em cima do Saul, não. Ele sempre se colocou no lugar dele ali. Ele respeitava, mesmo o Saul morto, ele considerava o Saul o rei. Ele nunca tirou isso assim de falar, não, que ele já é. Não, ele não falou isso, não. Você vê que teve uma humildade na parte dele. Ele errou, claro, somos humanos, mostra isso. Isso a gente tem que entender uma coisa. Toda vez nós temos que entender que quem é perfeito é só Deus, né? Então nós não somos perfeitos. Mas isso não significa que Deus não nos ama nós como somos. Aleluia. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Amém? Então Deus sabe as nossas falhas. Ele criou nós. Ele sabe até nós vamos cair. Deus vê tudo, né? Glória, Ele fez nós. Então nós temos que confiar nele, buscar Ele, perseverar na oração. Por isso que Ele fala, orai, vigiai, perseverai. Porque Ele sabe que nós vamos ser atentados, né? Até Jesus mostra naquela passagem que quando Ele ficou 40 dias, o Espírito de Deus levou Ele para o deserto. Ele foi atentado por Satanás, né? Mas ele era o filho de Deus, né? Então, mas nós também seremos atentados. Vai vir alguma coisa na nossa vida para nos testar a nossa fé, para ver se nós desistimos de Deus. Se nós falar, Deus não sei o que, não, sabe? Mantenha firme a sua fé no Senhor. Porque é essa fé que você tem em Deus que vai fazer você vencer. Amém? Que Deus quer isso. Aquele que não tem fé em Deus, é difícil agradar a Deus. Deus fala que tem que ter fé. Então, sem fé não tem como agradar a Deus. É só através da fé. Amém? Então, Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração, fique com Deus, tenha uma boa noite, tá? E bom fim de semana para todos, amém? Mas receba mesmo, dá glória a Deus quando receber a palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, Pai. Louvado seja, aleluia. Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha maior certeza. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Reina a minha vida, minha casa, Senhor. Venha até mim, isso mesmo, aleluia. Tenha uma boa noite com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.